Bom, bora falar então da parte política do São Paulo, porque muita coisa aconteceu nas últimas horas, né? Muita coisa mesmo, um negócio inacreditável e saíram muitas matérias, muitas manchetes, e aí eu vou explicar a ordem cronológica dos fatos. Quem acompanha aqui a parte mais política de São Paulo na arquibancada tricolor sabe muito bem que Júlio Casares e Carlos Belmonte são, em tese, aliados dentro do que é hoje a direção do São Paulo Futebol Clube, mas que a gente já vinha apontando aqui um racha político entre as partes, porque a gente já está antecipando a eleição da próxima temporada, quem vai ser o sucessor, né, de Júlio Casares, que cumpre o seu segundo mandato no São Paulo Futebol Clube, e aí já está todo mundo de olho também no cargo, o Júlio, né, a gente não tem ainda, assim, isso, cara, confirmado, mas a gente imagina que ele possa voltar até para fazer um outro mandato no Centenário pós esse, e ele vai apoiar alguém. Hoje o Júlio Casares, ele até falou na entrevista, a gente vai trazer uns trechos da entrevista, ele domina o conselho do São Paulo Futebol Clube, que é quem elege o presidente. Então, quem ele falar, cara, vai ganhar força naturalmente. A gente já explicou um pouco mais essa parte, mas hoje o São Paulo, ele tem grupos políticos como partidos dentro da sua situação, né? Dentro de quem está no poder. Mas esses grupos, eles têm os seus cabeças, né? Que são figuras conhecidas. Então, tem o grupo do Júlio e tem o grupo do Belmonte. E aí, a gente já vinha antecipando esse cenário aqui, que pode haver uma ruptura muito em breve entre as partes, já pensando, cara, na eleição presidencial. O Carlos Belmonte não é candidato ainda oficial à presidência do São Paulo, mas tem essa possibilidade e tem a possibilidade do Júlio não apoiar o Carlos Belmonte, né, que é o cenário desse momento, que é o que a gente pôde apurar também, saiu hoje também no GE e no UOL. E aí, para trazer também essa situação, é o seguinte, pessoal, a gente comentou isso aqui, né, o Chacon trouxe até essa informação que a gente já tinha comentado, mas como era dia de jogo, era véspera do jogo de terça-feira, foi segunda-feira, cara, o pessoal acaba ignorando, né? Porque o jogo, obviamente, fica em primeiro plano. Mas tivemos, cara, no grupo da imprensa do assim, São Paulo Futebol Clube, pra vocês entenderem, né? Tem um grupo Setorismo SPFC, imprensa SPFC, sei lá, onde eles mandam um comunicado, tipo, hoje o treino vai ser tal hora, você tem que mandar, enfim, isso, fazer uma missa coletiva, tal, coisas assim, cara, comunicados institucionais com a imprensa, né? Tem esse grupo aí que tem quase 300 pessoas. E aí, cara, no pós-jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, o Zé Eduardo Martins, que é o diretor de comunicação do São Paulo, enviou uma mensagem e, cara, rapidamente excluiu do grupo, né? Ele mandou por engano, onde ele falava, né? Que aí isso gerou polêmica. Abre aspas. Vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique e o presidente segurou. Fecha aspas. E aí, quando eu li essa mensagem, já até assim, confesso que eu achei assim, tava no estádio, tava enfim, naquela correria, falei, pô, o Boca Juniors queria o Henrique, pensei assim, de bobeira, né? Porque eu tava correndo. E aí que eu fui entender. O Boca é o tom pejorativo para boca de farofa, apelido, né? Então, aí de tom jocoso dado ao Carlos Belmonte. Então, é um diretor de comunicação do São Paulo mandando, por engano que seja, em um grupo de imprensa, né, que tem companheiros de imprensa, é uma mensagem não só pelo tom assim, do vou vazar, né, que já é polêmico por si só, mas chamando o Carlos Belmonte de boca, né, que é um apelido pejorativo que eu achava, pelo menos, que partia apenas da torcida, né, via Twitter tal, para tentar também desmoralizar o cara, mas foi da parte interna. E isso gerou muita polêmica. Carlos Belmonte ficou muito chateado com a situação, por óbvio, né? Então até traz esse bastidor aí a matéria do GE, mas o Zé Eduardo, ele vai continuar no cargo. Nada aconteceu, então, para quem tem essa dúvida, ele segue diretor de comunicação do São Paulo Futebol Clube, mas isso expõe um racha, expõe algo muito sério, né? Algo muito grave que envolve a política do São Paulo. E eu fiz essa pergunta e tive uma entrevista exclusiva com o Júlio Casares aqui no Arquibancada Tricolor, e eu fiz essa pergunta para Júlio Casares. Bora ouvir as aspas dele? E aí a gente já traz também um pouco dos nossos pontos de vista em relação a essa situação toda do São Paulo. Mas vamos ouvir. Em cima disso, a gente vai falar bastante da parte financeira, da base do São Paulo, vários temas, mas eu tenho uma pergunta, Júlio, que eu preciso te fazer, porque tem muitos assim boatos em cima disso. Queria ouvir da sua boca, ouvir de você, acho que é mais assim legal quando a gente tem esse trato. Muito, né, está falando já da próxima eleição, que ainda tem um chão até lá, mas a sucessão política, e muito fala-se de um racha político hoje no São Paulo, entre você especificamente e o Carlos Belmonte, diretor de futebol. Queria que você falasse um pouco. Existe esse racha de fato? Como é que vocês estão lidando com essa situação?
Olha, Gabriel, eu tenho quase 30 anos de clube na militância política. Esse mandato, que é o segundo mandato, está aí um pouquinho mais que 50% cumprido, ou seja, tem muito tempo ainda. Eu vejo com uma normalidade, às vezes, pessoas pretenderem, mas o que eu já repeti várias vezes e repito aqui nesse grande veículo, é que os candidatos, eventualmente candidatos, pré-candidatos, que são alguns, eles podem ter a pretensão, mas dentro de um calendário específico, porque senão atrapalha o São Paulo. Então essa é a minha luta. O cara pretender, a pessoa pretender, é um direito, né, inequívoco do cidadão, mas ela antecipar um calendário, primeiro vai fazer mal ao eventual candidato, e segundo que não é bom para a gestão. O torcedor, ele quer ver mais técnica e menos política. E vai ter um momento que a técnica e a política se juntam. Não há um racha. O que existe são movimentações que a gente entende o mundo do futebol. E não há. Ontem nós estivemos juntos no jogo e o São Paulo tem uma sinergia muito grande entre o seu corpo diretivo, entre os seus executivos profissionais, os executivos profissionais de outras áreas e os diretores estatutários. Portanto, não há racha. Aliás, prova disso que essa camisa que eu visto, que é uma camisa muito bonita, ela foi aprovada com 95% da base do Conselho. O empréstimo que ontem de fluxo de caixa que nós temos que fazer foi aprovado com 80%. Então, essa base está sólida e esse racha é um racha talvez emocional, de um momento, de uma pretensão. Mas eu repito, olhando essa poderosa Câmara do Arquibancada Tricolor, aos pré-candidatos que têm interesse, um pouquinho de chá de camomila, vamos ter calma e pensar nisso em fevereiro, março, abril, porque é no momento em que eu, como mandatário, vou presidir esse momento, ouvindo as pessoas, e aí nós vamos dar um start de uma corrida eleitoral. Mas a eleição não combina com gestão. Então a eleição tem que ter calendário próprio. A pessoa que quer se candidatar tem que saber que estará desvinculada da gestão para que ela focalize. E quanto mais a pessoa estiver vinculada na gestão, mais o São Paulo ganha. Eu fui candidato, a minha candidatura foi lançada em junho de 2020, a eleição foi em novembro. Então temos que tempo e todos têm que ter um pouco de calma nesse sentido. Tá aí o Júlio Casares, então, falando a respeito dessa situação, né? Essa situação do racha, que ele nega, mas ele deixa um recado de certa forma, né? Então, ele nega, ele não ia falar abertamente, né? Assim, tem um racha, não gosto do cara. Obviamente, eu não esperava essa resposta, mas seria interessante ouvir. Ele deixou coisas no ar ali. Claramente tem algo, né? Vamos combinar, Raí Monteiro, que o torcedor do São Paulo, ele não é assim, ingênuo, né? Claramente tem algo, e é algo que a gente já projetava, a gente já esperava. Tá aí, então, esse racha político no São Paulo entre duas figuras centrais. Queria a sua opinião, Raí. Ele fala, não tem racha, né? Depois, mais pra frente, ele fala, talvez seja um racha emocional. Enfim, cara, me parece bem clara a situação aí de que o desejo, talvez, não vou dizer que é, porque ele não falou isso para mim, mas o desejo, talvez, é uma leitura do cenário só, do Belmonte de estar no pleito, né, ser candidato a presidente, talvez tenha incomodado um pouco o Júlio nesse momento. A perspectiva de uma outra figura representar aí a situação, né? Não que São Paulo também tenha a grande oposição, mas me parece que esse movimento, né? Talvez o Belmonte esteja aí se movimentando nos bastidores. Isso de alguma forma incomodou ele, né? Tanto que ele fala, há um calendário, há um período, as pessoas precisam ter calma. Então, talvez na leitura dele, o Belmonte está atropelando algumas etapas, né? Se antecipando aí a alguns movimentos para buscar fazer uma mudança, enfim, para buscar concorrer à presidência, melhor dizendo. Então, me parece que é essa a questão principal. Ele está incomodado por talvez o Belmonte se lançar um candidato solo, né? Provavelmente não será o candidato da situação ou o candidato apoiado por ele nessa eleição que acontece no ano que vem, né? É no final do ano que vem, certo? Isso, 26. No final do ano que vem. Então, me parece que é esse aí a grande questão para o Casares, né? O Belmonte ter se antecipado a esse processo, que na visão dele foi uma antecipação. Exato. É um jogo político também, né? Cada um joga com as suas cartas, mas o fato é que existe um distanciamento e a gente sempre explica isso pra galera, né? Existem dois mundos, entre aspas, no São Paulo, e isso não vem de hoje, né? Só estourou mais a bomba pela mensagem vazada, que expõe
para a imprensa, de forma clara, de forma óbvia, que já vinha acontecendo. Mas tem dois mundos hoje no São Paulo, né? A gente fala até que tem duas gestões. Uma que é Morumbi, que é onde fica a sala presencial do Júlio Casares, onde fica o Júlio, a previsão de, enfim, futebol, o marketing, a comunicação, ficam todas no Morumbi. E a outra é a Barra Funda, que é o futebol. Então, fala apenas de futebol, né? Onde fica, então, jogadores, comissão técnica, Carlos Belmonte, então, assim, cara, direção de futebol, ele, Muricy Ramalho, Nelsinho, Chapecó, Rui Costa, todos são da Barra Funda, e aí tem o Morumbi. E a gente fala bastante desse racha Barra Funda versus Morumbi, né? Que são até convivências distintas muitas vezes, né? Então tem esse distanciamento nesse momento, e é algo que a gente tem que ficar de olho.